Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Bruno Mota, professor de História do Colégio Estadual Pandiacalógeras. Estou participando do episódio semanal do Podpend para falar quem foi John Rockefeller. Você já ouviu falar desse nome? Se não, se liga no episódio semanal de hoje. John Davison Rockefeller, ou como era conhecido, John D. Rockefeller, foi um bilionário norte-americano magnata que inaugurou, né, podemos dizer assim, o negócio, entre aspas, dos bilionários na era do mundo capitalista. Ele foi, como podemos falar hoje, né, um empreendedor, o primeiro empreendedor da história, o primeiro empreendedor do história, vamos dizer assim, do capitalismo ocidental. Você vai entender do que eu estou falando acompanhando o episódio de hoje, tá? John Davison Rockefeller, ele nasceu no dia 8 de julho de 1839, na cidade de Richford, desculpe, meu inglês é Richford, Estados Unidos, Nova York. Seu pai, ele era caixeiro viajante, né, uma profissão que existia muito naquela época, né, pessoas que se locomoviam de cidade para cidade para venderem produtos, e sua mãe era do lar, né, ficando a criação aí dos filhos, né. Com o Rockefeller eram um total de 5 irmãos e como o pai era bem ausente devido à sua profissão, Rockefeller, sendo o segundo filho mais velho, ajudou aí a mãe no cuidado aí dos seus irmãos, junto com seu irmão mais velho. Então, no início, no início de vida, na infância, na adolescência, início da adolescência, Rockefeller ele teve uma vida complicada, tinha que mudar muito de cidade em cidade, e ele e seus irmãos não tinham aí mesmo como se estabelecer, por exemplo, nos estudos, né? A partir de quando ele se reside em Cleveland, né? Rockefeller começa aí a focar melhor nos seus estudos, né? Aos 16 anos, por exemplo, ele consegue o seu primeiro emprego, né? Depois de ter estudado antes na Central High School Cleveland, né? Ali ele consegue, ele era esperto, né? Até provavelmente devido à profissão do seu pai. Ele era muito habilidoso com números, com negócios, né? O pai sempre ensinava isso para os seus filhos, a questão de ser esperto nos ramos do negócio, e Rockefeller, ele acabou pegando essa, entre aspas, vamos deixar assim, essa deixa do pai para o ramo dos negócios, né? Aos 16 anos, então, ele consegue esse emprego como assistente em um escritório de uma empresa agrícola e começa aí a desenvolver para o ramo dos negócios, né? Aos 20 anos ele conhece aí, ele funda no caso, né, com Maurício B. Clark, né, uma empresa de atacado no ramo alimentício, né, depois de já estar estudando aí um tempo com contabilidade, e ele começa a atuar junto com esse seu parceiro comercial aí no ramo dos negócios, do gênero alimentício. Só que Rockefeller era um visionário, né? Devido ao desfecho aí da Guerra Civil Americana e à oportunidade de expandir os negócios para o oeste, né? Rockefeller, ele e seu sócio, né, decidem investir no ramo do petróleo, né, que acabara aí de ser descoberto, o petróleo que ia mudar, né, o ramo da indústria, né? E Rockefeller, ele decide fundar uma companhia, né? E essa companhia, ele que vai se tornar a maior companhia do mundo em 1870, né, a Standard Oil, ele e o seu sócio. E a partir daquele momento, Rockefeller entra no mundo dos negócios na rede petrolífera. E a partir dali, né, o seu boom financeiro, ele se torna assim algo como nunca visto, né? A indústria se desenvolve muito em termos de tamanho, tempo e quantidade, né? Ela vai contar com mais de 300 produtos voltados aí à base do petróleo, vai contar com 41 companhias, a primeira vai gerar 41 companhias devido ao investimento, eles formam um império com cerca de 20 mil poços, 4 mil quilômetros de gasodutos, 5 mil vagões de tanque, mais de 100 mil funcionários, né? As empresas Rockefeller, elas vão se expandindo, né? Não só pelos Estados Unidos e pelo mundo. No Brasil, por exemplo, né? Ela entra aí no início do século XX, nos anos 30, né? 20, 30 do século XX, e ela, por exemplo, é fundada uma empresa chamada ESSO Brasileira de Petróleo, que ficou muito conhecida por patrocinar o telejornal Repórter Esso, graças aí aos investimentos de Rockefeller, né? Depois dessa expansão toda, já com muitos anos aí de desenvolvimento, né? Mas voltando aí pro século XIX, né? Pro início do desenvolvimento aí do ramo petrolífero da família Rockefeller, então Rockefeller vai se expandir muito, né? Ele expande os seus negócios, ele
ele investe, né? Ele vence a concorrência, então ele vai comprar as empresas dos concorrentes. Como ele tinha maior poder aquisitivo, vamos dizer assim, ele criava estratégias para que os seus concorrentes fossem à falência e depois disso comprar essas empresas em leilões e anexar o seu império. Ele vai ser inaugurar a questão do cartel, né, controlar o mesmo ramo do negócio. O governo americano vai tentar mudar leis para impedir aí o desenvolvimento, esse poderio econômico da família Rockefeller, para que não se fique praticamente toda a riqueza na mão de uma pessoa, mas ele é mais esperto, ele vai dividir, né, vai vender essas empresas e vai formar outras empresas e assim os Rockefeller se mantêm aí como os bilionários, né? Por exemplo, o Rockefeller, ele vai ser responsável por 2% do PIB americano, representam aí a fortuna do Rockefeller. Se fosse converter para hoje, Rockefeller seria o homem mais bilionário do mundo no ano que ele morreu, né? Ele viveu aproximadamente 97 anos, né? Com uma fortuna de mais de 1 bilhão, né? 1,4 bilhão de dólares, representando aí 1,8% do PIB dos Estados Unidos na época. Se fosse converter os valores para hoje, a fortuna do Rockefeller seria estimada em 330 bilhões de dólares, sendo o homem mais rico da história, né? Então, o que o Rockefeller desenvolveu, né, em termos de dinheiro, em termos de economia, foi muito forte. A família Rockefeller é uma das mais importantes hoje, ainda no mundo, né? Atuando em vários ramos dos negócios, da economia e da indústria mundial, né? Mas não só nas questões econômicas foi marcado né, a vida do Rockefeller e da família Rockefeller, né? A filantropia, por exemplo, foi desenvolvida a partir deles, né? Da mesma medida que ele investia nos negócios, acumulava fortuna, ele também passou a dedicar a doação, né? Com objetivos culturais e beneficentes, tanto nos Estados Unidos como no exterior, tá? Ele colocou isso também para os seus filhos, colocou isso para o restante da sua família, por exemplo. Através dessas ações filantrópicas, a família Rockefeller fundou a Universidade de Chicago, o Instituto Rockefeller de Pesquisas Médicas, né? O Central Philippine University das Filipinas, a Fundação Rockefeller, o Memorial Laura Rockefeller, né? E tantas outras ações filantrópicas pelo mundo, né? Dizem aí, né, os registros, que ao morrer, John deixou metade de sua fortuna, cerca de 150 milhões de dólares, ao instituto para que a filantropia continuasse a desenvolvendo, né? O que a gente pode resumir por essa história toda, né? Que o Rockefeller, ele é o primeiro bilionário no mundo, né? Desenvolveu, né? Expandiu, foi um visionário, foi o empreendedor da época, mas ele também era voltado para as questões sociais que já que, segundo aí podemos concluir o pensamento dele, né, ele conseguia tanto para si e também deixou aí, vamos dizer assim, nas ações filantrópicas, tudo grande parte do que conquistou, né, objetivo, talvez devido a sua educação, né, a sua educação batista, né, de uma família batista, e a questão filantrópica também fez bastante parte da vida dele, tá? Então, chegamos aí ao final de mais um podcast, espero que tenham gostado, e na descrição deste episódio você vai encontrar os meus contatos. Até uma próxima, pessoal, um grande abraço.